está querendo configurar a sua máquina e criar o seu primeiro app usando o Expo, então fica aí que a gente vai fazer todo esse passo a passo hoje. Esse é o terceiro vídeo da minha série, criando seu primeiro app. Se você não viu os vídeos anteriores, você pode clicar aqui nos cards acima, e que eu já falei um pouquinho sobre o que é React Native, também por que usar o Expo, né? E no vídeo de hoje a gente vai focar na parte de como é que eu configuro o meu ambiente, e depois a gente vai colocar um pouco a mão na massa, né, usando o Expo. Então, começando aqui por configuração do ambiente. Eu decidi usar o Chocolate porque ele facilita o gerenciamento depois quando você for querer fazer upgrade de pacotes na sua máquina, né. Ele tem lá no website dele toda o passo a passo, mas basicamente é vocês colocarem, dar um Ctrl C, Ctrl V nessa primeira linha aqui. O que é que você precisa? Você precisa usar o PowerShell do Windows, né, como administrador, certo? Então, para poder instalar, você vai rodar o PowerShell em modo administrador e Ctrl C lá no site, Ctrl V aqui. Então vai demorar um tempinho, às vezes mostra umas mensagens aí. E no final você pode testar se o seu Chocolate foi instalado só digitando Choco, né? Você digita Choco e verifica aí se ele foi instalado. Tá? Com isso aí a gente vai conseguir instalar outros códigos, né, outros pacotes posteriormente. Tá? Então, continuando, depois do Chocolate a gente precisa instalar o Git. Bem, esse passo eu acho que não é necessário para esse primeiro momento, mas todo mundo deve usar o Git aí para depois pegar código lá no GitHub. Então isso é basicamente um pacote que você vai precisar sempre rodar, né? Então, Choco install Git, ele vai fazer o download, vai perguntar se você quer instalar sim ou não, e aí você concorda com o sim. Uma outra forma de você não precisar ficar colocando um yes toda vez que você for realizar uma instalação com o Choco, você pode colocar aqui nessa linha de comando, no final aqui, espaço menos igual, menos y, né? Menos y quer dizer que você já está dando a aprovação de antemão. O Git, por exemplo, ele muda umas variáveis de ambiente, certo? Então, nesse caso, se você quisesse testar se o Git está funcionando ou não, você ou reiniciaria, não a máquina, mas o prompt de comando, teria que fechar o prompt de comando, abrir de novo, dizendo que é com modo administrador, ou você roda esse refresh env, que aí ele faz o refresh e consegue nessa mesma prompt de comando, esse mesmo terminal, rodar o Git, por exemplo, menos version. Só um detalhe, quando a gente vai instalar o Choco, é necessário o PowerShell, mas uma vez que o Choco está instalado, a gente abre um terminal do Windows, né, um prompt do comando, para ir rodando os outros códigos. Para fazer as instalações, a recomendação tem que estar no modo administrador. Depois que você instalar os seus pacotes, quando você for realmente trabalhar com o seu projeto, você já não precisa mais estar no modo administrador, certo? Então, o Chocolate e o Git instalado, vocês perceberam que para instalar o Git é bem mais simples que você ter que abrir o navegador, achar a página oficial do Git, fazer o download, mandar instalar, né? Então, com esse Choco install Git, fica muito mais simples e você não precisa ter todo aquele trabalho para fazer uma instalação de um pacote aí para usar. A gente vai precisar usar um Node. Tá? Agora o Node tem um monte de versões. Para gerenciar essas versões, pelo menos no Windows, tem um pacote chamado Nodist.
tá? Então você roda aí show install nodist e aí coloca o "-y" também aí no final, e você vai ter acesso agora a um ambiente que fica fácil. Você pode instalar, por exemplo, 3 nodes diferentes, né? E sair escolhendo, agora eu quero rodar com a versão 11, agora eu quero rodar a versão 12, agora eu quero rodar com a versão 14. Então fica fácil de você sair fazendo essas mudanças de versões do Node, tá? Então é bem interessante, em vez de ir lá e baixar diretamente o Node, eu prefiro usar esse Nodist. Com o Nodist instalado, a gente pode, por exemplo, colocar aqui Nodist, o símbolo de mais, 12.18.2. Bom, no momento que eu estou gravando o vídeo, essa é a última versão LTS. LTS é Long Term Support Version, né? É uma versão de longa duração. Então, é uma versão mais estável. O Node hoje já está na versão 14. Você pode ir lá instalar a versão 14, mas eu prefiro instalar a versão LTS mais nova. É sempre interessante você ver no momento que você for fazer essa instalação, ver qual é o Node LTS mais atual. Uma vez que você instalou o Node versão tal, você define no Nodist, olha, eu quero usar globalmente essa versão. Então qualquer programa que for usar Node vai usar essa versão 2.18.2. Bom, uma outra ferramenta, né? A ideia que eu vou usar vai ser o Visual Studio Code. Então você pode instalar pelo Choco. Agora, o Visual Studio Code ele já tem lá um esquema. Quando você abre a ferramenta, ele já faz uma atualização para uma versão mais nova. Então, por conta disso, eu prefiro instalar o VS Code direto lá fazer o download normal, porque toda vez que a cada mês que você abrir o VS Code, que ele vê que tem uma nova versão, ele já atualiza, e aí isso termina ficando diferente se você estiver usando a versão que está instalada lá no Chocolate, tá? Bom, tem uns outros configurações aqui que é opcional, tá? Se você for usar o Expo puro, não vai precisar disso. Se você já está pensando, eu quero começar com o Expo, mas eu quero ver como é que funciona também com o React Native CLI, né, diretamente, então é interessante ter o resto das instalações. Aí a gente vai precisar do Python 2, né, do JDK, do Android Studio. Aqui está o link para fazer o download lá do Android Studio. E no site do React Native ele diz qual é a instalação personalizada que você deve fazer, porque você deve marcar algumas opções extras lá depois que você instalar, que abrir o Android Studio pela primeira vez, ele vai perguntar, quer fazer o download do SDK do Android, quer instalar o emulador, então você deve marcar essas opções, tá certo? Então, quando chegar o momento lá, você clica em instalação personalizada. E uma coisa opcional aqui também é do Android Emulator. Isso aqui é um modo, se você já tiver o Android Studio instalado sem o emulador, você seleciona dessa maneira, mas se você clicou na instalação personalizada lá, você pode já pedir para instalar, né, o Android Emulator, AVD, tá? Então, isso aqui para o Expo puro é desnecessário, mas seria bem interessante, né, para você já ter a sua máquina aí preparada para poder rodar diretamente o React Native sem o Expo também, tá? Instalando o Expo CLI, né? A gente usa o npm mesmo, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, npm install -g, né?
a opção que eu estou querendo instalar globalmente, e aí a gente põe o nome no pacote, que é expo-CLI, né, CLI. Então, não se preocupem com esses erros. Normalmente acontece um monte de pacotes aí que eles estão usando versões deprecated, tá? Mas espera, demora um pouquinho, tá certo? E aí você vai ter o seu Expo instalado no seu ambiente, né? Sim, uma vez que está com o Expo, a gente vai querer criar o nosso primeiro projeto, tá certo? Então eu vou sair aqui dessa apresentação para a gente ir pro ambiente lá, né? Eu abri aqui um terminal, né? Só para vocês visualizarem, e digitei aqui, ó, expo init appts001. Tá? Então eu coloquei aqui que a minha primeira aplicação vai ser app TypeScript 001. Ele vai me perguntar, né, qual é o template que eu quero usar. Tem vários templates lá para você escolher. Eu escolhi aqui um template com o TypeScript, tá? Porque normalmente tem uns recursos bem mais interessantes já usar o TypeScript do que o JavaScript puro. Usando npm, né, ele vai instalar, e isso aqui também demora um pouco, tá certo? Vai depender da conexão com a sua internet, mas ele demora um pouco. E uma vez que o seu projeto está pronto, ele diz, olha, mova para o diretório que eu acabei de criar e depois rode um npm start ou npm run. No caso aqui eu dei o cd para o diretório app TypeScript 001, e aí eu, em vez de rodar npm start, eu usei o próprio expo start, tá? Então ele começa iniciando um processo, tá certo? Ele abre o seu navegador nessa página aqui, localhost 19.002, e lá você tem umas opções de mudar, ver o que está acontecendo, tá certo? E pode mudar, por exemplo, ele abriu com um IP local. Se você não está conseguindo rodar no IP local, por exemplo, porque o seu celular não está no Wi-Fi, o seu celular está no 3G, e com isso ele não vai conseguir acessar a rede do seu computador. Então, nesse caso, você lá no browser, você pode mudar essa opção, tá certo? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, o meu celular aqui está no 3G, ele não está acessando a minha rede, então eu mudo aqui de LAN, que é o normal, tá certo? Para o tunnel. Com isso, eu uso um endereço que não depende da minha rede Wi-Fi. Se você mudar para a LAN, né, dá para você rodar algumas coisas e ver aqui um log do que está acontecendo no build do seu app. Tá, agora, vê. O que eu fiz aqui foi simplesmente criar o meu app, tá certo? E rodar o Expo. O que ele faz? Ele abre um QR Code aqui para mim. Uma vez que ele abriu esse QR Code, você vai lá no seu celular e roda o Expo no seu celular. Tá, então, no meu caso, o que eu fiz aqui? Eu instalei o Expo, aí você abre o Expo, e aí você tem duas opções. Você pode rodar, escanear com o QR Code, tá certo? Ou a outra opção é vir aqui e rodar um projeto que você acabou de abrir. Por exemplo, eu acabei de abrir esse projeto aqui. Que é um projeto praticamente vazio, tá certo? Ele diz, olha, abra o arquivo tal e comece a fazer o seu trabalho lá. Tá? Então, o Expo aqui já mostra também algumas opções. Se você apertar a interrogação, ele vai mostrar uma lista de comandos que você pode usar. Tá? Ele fica aqui, mostra informações, e
O que acontece? A partir de agora que você está com o seu projeto rodando no seu celular, o que você modificar aqui, enquanto a gente tiver com o Expo aqui aberto, tá certo? O servidor do Expo está aqui, Expo Start. Quando você não quiser mais, você dá um Ctrl C e finaliza. Mas enquanto ele estiver aqui aberto, toda mudança no código que a gente fizer se reflete aqui no nosso celular. No meu caso, eu estou rodando o Samsung Flow, tá certo? Para vocês visualizarem a tela do meu celular aqui. Tá? Eu optei por não rodar um emulador. Né? Em outro vídeo aí eu mostro como é que a gente roda no emulador. Eu estou rolando aqui no meu dispositivo físico, tá certo? Isso aqui é o meu celular. É só que está compartilhando a tela dele aqui com vocês. Tá? Então, aqui no Visual Studio Code você abre a pasta, ele tem todos os arquivos e o arquivo principal que a gente tem aqui, olha, é esse app.tsx. Tá? Essa extensão aqui tsx, vou aumentar um pouquinho. Tá? Essa extensão tsx é porque é TypeScript, mas ela usa um XML do React, tá certo? Que é essa forma aqui que parece com HTML, certo? Mas isso aqui são componentes do React Native. Tá? Então, quando você coloca que o seu arquivo é tsx, você está dizendo que você está usando TypeScript e, além disso, você está usando também essas tags de React ou React Native. No nosso caso é React Native. Tá certo? Como eu pedi para abrir uma aplicação do zero em branco, ele só colocou esse texto aqui e colocou aqui uma barra de status com estilo automático. Né? Se eu vier aqui modificar esse texto, né? Por exemplo, alô mundo, e salvar, deixa eu rodar de novo aqui. Vamos fechar esse pacote aqui do Expo e abrir de novo. Acho que ele ficou muito tempo sem conexão. Então assim, restartei o servidor aqui, ele abre novamente. Eu selecionei a história do tunnel para poder acessar usando o meu celular que está numa rede, esse código que está no meu computador que está em outra rede, certo? Aqui, Alô Mundo. Por exemplo, se eu mudar Alô Mundo 2 e salvar esse código, ele já faz o refresh, né? Ele já manda essa informação e o celular já atualiza automaticamente. Tá, mas aqui não tem nada demais ainda, né? A gente pode criar aqui um outro arquivo, certo? Por exemplo, eu vou criar um outro arquivo, a gente tem o app.
e eu vou chamar de componente 1 TSX. Esse meu componente 1 TSX, ele vai ter esse tipo de estrutura que vocês estão vendo aqui. Então, por exemplo, a gente pode Ctrl C, Ctrl V aqui. Componente 1. Aqui é uma função, tá certo? Eu não gosto muito de colocar default, prefiro exportar como uma const. E vamos usar aqui a anotação do JavaScript mais novo, tá certo? Então, estou criando aqui uma função. Né? Os parâmetros dessa minha função aqui, desse meu componente, são as propriedades que ele vai ter. Por exemplo, eu posso dizer que o meu componente ele vai ter um name, e um label. Tá. Como eu estou usando TypeScript, aqui é importante que a gente defina, né? Eu vou dizer que as minhas propriedades, ela vai ter name, que vai ser do tipo string, e label, que também vai ser do tipo string. E aí aqui eu coloco que ele é do tipo props. Tá? Então, dessa maneira, olha, ele não está mais reclamando porque eu tenho os tipos desse meu componente aqui, né? Ele vai receber um nome e um label. Eu vou colocar, né, uma view aqui, dois textos simplesmente. Tá? Primeiro texto aqui, que é o nome, e um segundo texto, vou criar barra de status aqui, não. E um segundo texto que é um label. Nessa view, ele tem um estilo associado, que é esse container aqui. Está dizendo que o fundo é branco. Né? Se eu quiser deixar bem destacado, deixa eu colocar um fundo amarelo aqui. E ele está aí ocupando o flex 1 todo o espaço que é necessário. Tá? Então, uma vez que eu tenho esse componente aqui, posso usar ele até mais uma vez aqui. Deixa eu tirar aqui status bar, não estou mais usando. E então, esses outros itens eu estou usando. Na estrutura do meu componente aqui, eu tenho uma view, que você pode pensar como uma estrutura retangular, que vai ocupar uma área lá na tela do seu celular, e dentro dela vai ter dois nomes. Tá? Um nome ou um rótulo, né? Um nome e um label. Aqui, em vez de eu usar text, eu vou querer usar aquele componente 1. Então eu preciso importar. Tá? Import componente 1 from. Aí, diferente desses outros que é um pacote extenso lá, eu vou colocar ponto barra, né? Ele é
um arquivo que eu criei, né? Então eu vou importar aqui e ao invés de usar um texto, eu vou usar aqui o meu componente. Componente 1. Componente 1 ele precisa de um name. Vou colocar aqui meu nome. Um label. Sei lá, iniciais máximo. Como esse componente eu não estou incluindo outro item, eu já fecho aqui, barra, fecha maior aqui, né? Então, se eu salvar esse arquivo agora, olha, aqui ó, alô mundo, quando eu vier aqui e salvar esse arquivo, ele vai atualizar, ó. E ele vai mostrar aqui. Opa, tá vendo? Ele tinha um flex 1. Então ele está ocupando aí todo o espaço. Se a gente tirar esse flex 1 aqui, ele vai acomodar com o tamanho só necessário para esse componente, por exemplo, aqui, esse tamanho desse componente. A gente pode colocar uma certa margem ou um padding, né, um espaçamento aí, por exemplo, um padding de 10. Então, em volta desse componente aqui tem uma área interna aí de 10 pixels, né? 10 pontos. Na realidade vai depender do celular, pode virar 10 pixels, pode virar 20 pixels, 30 pixels, vai depender da construção aí, tá certo? Então assim, se eu quiser, eu posso reutilizar esse componente várias vezes. E veja que cada componente ele vai ocupar aí a área necessária dele. Tá? Hoje eu não vou entrar muito em detalhes aí como é que a gente faria um melhor layout aí, tá certo? Agora, a gente poderia construir algo lá no meu componente, né, que ele tivesse um espaçamento, né, entre esses componentes. Outra coisa que a gente pode fazer é esse Align Items e Justify Content, ele gerencia o posicionamento disso aqui. A gente está colocando centralizado, né? As opções aqui, ele estava em center, mas eu posso colocar no início, no final, certo? Por exemplo, se eu colocar no início, o que vai acontecer? Ele está aqui, ó, à esquerda, ali à esquerda, centralizado à direita, tá? Só para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho outras opções, né? Eu posso colocar espaçamento entre os componentes. Aí, ou em volta dos componentes, dependendo do que você queira. Então aqui, olha, eu tenho componentes e eles estão igualmente espaçados, em cima, embaixo e no meio. Se você criar um novo componente aqui, né, José, ele redimensionou. Então, componente 1 ali, a gente usou ele, né, várias vezes aqui no nosso código. Inclusive, né, se você quisesse, você poderia fazer uma mudança aqui. Por exemplo, eu vou criar
um vetor, tá certo? Então eu vou criar um vetor. Esse meu vetor, ele vai ter nome e vai ter label, tá certo? Então eu vou reusar isso aqui. Para eu reusar, eu tenho que exportar esse type. Então seria melhor eu reusar com componente 1 props, já que eu vou usar em outro arquivo. Tá? Então vou importar também component 1 props. E aí aqui eu vou definir o meu vetor de valores aí. Meus valores, ele vai ser do tipo componente 1 props, um vetor de componente 1. E aí, o que ele está esperando? Ele está esperando esse vetor. Cada posição do meu vetor é um objeto. No caso aqui, eu preciso ter um name. Eu vou reusar esses itens ali. Um name e um label. Vou fechar a posta aqui. Beleza. Tenho esse vetor. Vamos alterar aqui. E criar mais um arco. Tá. Ele está reclamando aqui. Ah, não é igual, é 2 pontos. 2 pontos. 2 pontos. Pronto. Seguinte. Eu quero exibir esses 4 componentes 1. Tá? Aí a gente tem algumas formas, né? Uma forma no JavaScript, TypeScript, é usar ela de forma funcional. Eu uso valores ponto map. Eu tenho um valor que ele é desse tipo, componente 1 props. É uma função, né? Então eu preciso criar aqui uma função que ela vai me retornar componente. Ela vai me retornar um componente 1. Eu vou desconstruir, tá certo? Tá. Eu vou desconstruir essa propriedade aqui, velho, para o meu componente. E ele fecha aqui. Tá. Com isso, ele exibiu meus 4 componentes aqui. Ele mostrou um warning porque esse meu componente aqui deveria ter uma chave. Ele disse, ó, já que eu estou usando isso dentro de um array, dentro de um loop, né, que ele está executando isso várias vezes, é interessante que você tenha. E aí eu vou usar, por exemplo, value.label ou .name, value.name para ser a minha key.
Então, uma vez que eu salvar agora, essa reclamação não vai mais aparecer aqui no meu ambiente. Tá? Então, toda vez que a gente abre chaves aqui, né, você tem um código JavaScript ou TypeScript dentro dessa view. Aqui ele já coloca para você, olha, ele está retornando um JSX element, tá certo? Então, o próprio TypeScript ele está inferindo o tipo desse retorno, tá certo? Esse símbolo é de uma função. Como eu não estou usando abre-chaves, eu estou usando só um parênteses, o que está acontecendo? É como se eu já estivesse dando um return direto. Tá? Aqui ele não achou interessante porque ele não está entendendo que cada elemento desse aqui isso aqui é um vetor de tipo, nome, label, bom, uma coisa que a gente pode fazer aqui é, se eu quisesse adicionar se eu clicar aqui nessas views, elas não são botões, tá certo? Então eu não tenho um componente muito interativo, tá? Eu vou colocar uma troca, eu vou usar um button do próprio React Native. E aí é o seguinte, uma vez que eu vou usar um button aqui do React Native, ele tem coisas como qual é o título, eu posso colocar que o título dele é justamente esse name. Ele tem uma propriedade aqui que é a cor. Usando a mesma cor que a gente já usou aqui, yellow. Vou até fazer o seguinte, eu vou concatenar name, vou fazer assim, label concatenado com dois pontos, concatenado com name. Uma coisa que ele está reclamando é que eu preciso ter o onPress aqui. Então, deixa eu alinhar dessa outra maneira. E vamos colocar a propriedade onPress. OnPress eu preciso passar uma função. No caso aqui é uma função que quando
ele mostra esse e-mail. Vou usar o alert.alert e aí eu vou importar esse alert aqui do React Native. O que está acontecendo aqui? Vamos salvar. Ele já desconectou do servidor. Vamos voltar aqui. Matar essa aplicação e rodar de novo. Pronto, como eu não estou usando Wi-Fi aqui, ele termina às vezes desconectando do servidor lá, e aí você mata a aplicação, volta de novo. Bom, o amarelo estava muito difícil de ver, só que agora aqui são botões. Se eu clicar, vai aparecer uma ação lá de abrir um alerta. Então, ok aqui para Márcio, ok aqui para Ana, certo? Então, a gente tem como, clicou, executar alguma ação que a gente queira. Tá? Agora, vamos supor que eu quisesse alguma ação aqui. Quando eu clicar, em vez de aparecer, eu só queria que mudasse o fundo. Vamos supor, eu quero mudar de preto para azul e ficar fazendo essa inversão, de azul para preto, preto para azul. O que a gente precisaria? A gente precisaria ter uma variável que guardasse essa informação. Tá? Então, no caso do React, ele tem esse tipo de coisa, que é você um hook chamado useState. Tá? Então dá para a gente criar uma variável aqui que guarda essa informação entre as chamadas. Tá? Então eu tenho uma variável aqui, por exemplo, que vai se chamar color. Color default. Vamos supor que a cor padrão é preto. Color default e set color default. useState vai ser um boolean e o valor vai começar com true. Certo? Então, useState, o useState aqui, ele retorna a variável que a gente quer, que a gente disse que era true, e uma outra que pode fazer alteração dessa variável, né? Então a gente, aqui na cor, a gente pode fazer uma decisão. Se a cor padrão for true, eu coloco black. Se não, eu coloco blue. E toda vez que a pessoa clicar, eu vou alterar a cor padrão. Set color default. Se ela tiver true, eu vou colocar ela false. Se ela tiver false, eu vou colocar ela true. Então eu vou colocar a negação da cor padrão. Atual, né? Ponto e vírgula. Pronto, então com isso aqui, vamos salvar. Cada componente desse, olha, dessa maneira que a gente está aqui, isso é um componente. Agora, esse estado, ele vai ser específico de cada
apesar disso aqui ser uma função, isso aqui vai ser um estado de cada componente. Então, quando você chamar aqui o seu código, você está usando esse componente, cada componente que ele criar nesse loop vai ter o seu valor diferente. Então, cliquei aqui, ele sabe que agora ele está default é falso, ele virou. Então, no React Native, você pode criar componentes. Componentes ele pode guardar o estado entre execução e outra, tá certo? Basta que a gente use esse hooks aí do React Native. Então, pode ver, a gente está usando uma função que o importante dessa função ela é retornar um código, né, de botão, nesse nosso exemplo, mas podia ser de qualquer coisa que você desejasse. Eu estou retornando. Então, esse meu componente tem esse botão que tem essa funcionalidade. Toda vez que eu clicar nele, ele modificar. Né? Aqui vocês podem ver que ele já mostra mais apagado. Né? Eu não estou usando esse alert para nada. Eu não estou usando esse style sheet mais. Então eu posso até apagar. E só estou usando o botão do React Native. Tá? Então, dessa maneira aqui, a gente cria um novo componente. Eu não entrei aqui em todos os detalhes de todos os porquês, né? Do use state, do onPress, né? Mas estou assumindo aqui que vocês já têm uma noção aí de TypeScript ou JavaScript, né? E já conhecem um pouco aí dessa sintaxe, tá? Então o principal ponto aqui, quando você está usando o TypeScript, para mim, é esses autocompletar dele. Se você vier aqui, Ctrl espaço, ele já diz, olha, você pode colocar uma propriedade chamada aqui, tem um ref, então facilmente você... por que ele não pôs mais title? Por exemplo, deixa eu tirar title, vai aparecer que existe também o title, tá? Como eu já tenho isso aqui, ele já pega pelo contexto e já mostra só esses outros que você não utilizou ainda, tá? Então, esse tipo de coisa ao usar o TypeScript ajuda muito na produtividade, né? Quando você está com JavaScript, você vai ter que lembrar do nome das propriedades, se errar alguma coisa, ele não tem esse autocompletar. Quando você está aqui nos estilos, isso aqui é bem interessante também. Ele entende que isso aqui é line items e ele já mostra nesse contexto qual é a opção que você pode usar. Tá? Pode ver que o justify content, né, ele já entende, ó, aqui não tem aquela opção que só tem no justify content. Tá? Então esse tipo de facilidade do TypeScript é muito interessante para quem está iniciando, né? Vai facilitar bastante a sua vida. Tem algumas coisas a mais que vocês não precisariam fazer no JavaScript. Por exemplo, se eu estivesse usando JavaScript puro, eu não precisaria criar um tipo. Eu só usaria que tem duas coisas aqui sem tipo nenhum. Era suficiente, né, para o JavaScript. Não põe tipo e está tudo certo. Né? Como a gente está usando aqui no TypeScript, a gente tem que colocar os tipos das variáveis, senão ele começa a reclamar, olha, tipo incompatível, ajuste isso aí. Mas, por outro lado, todo esse autocompletar que ele oferece é bem interessante, né? Outra coisa aqui, olha, ele já percebe, por exemplo, se eu quisesse pegar um scroll view, ele já autocompleta aqui, ó, para vocês, tá? Então, criar uma aplicação no Expo e começar a usar
o TypeScript vai impulsionar bastante a sua produtividade nesse ambiente. Tá? Bom, hoje eu quis mostrar uma coisa bem simples aqui, tá? Como vocês estão vendo. Mais para frente eu vou entrar em alguns detalhes mais aprofundados, falar um pouquinho sobre os componentes que a gente pode usar do React Native. Então a gente vai ter uma visão um pouquinho mais aprofundada. Mas aqui eu queria mais que vocês entendessem que criando uma aplicação com o Expo, ele vai facilitar a nossa vida porque ele oferece esse ambiente, né? De criar aqui, ele, com esse QR Code e o seu celular, você já consegue rodar o seu código, já vê o seu código rodando. Tá? Eu cliquei aqui, ó. Isso aqui é o meu celular. Tá? Isso aqui é o meu celular. Tela do meu celular. Que eu estou rodando o Expo. Tá? E aqui a gente está com esse projeto do Expo sendo executado. Tá? Então, eu não precisei conectar, fazer uma compilação e mandar esse build para o celular. Né? A gente usa como base a aplicação do Expo. Né? Essa aplicação do Expo aqui, você pode procurar exemplos, né? Explorar exemplos, códigos já prontos, já testar. Como você, aqui fica a lista dos últimos seus, e com isso você não precisa ter um emulador, certo? Você pode ter um emulador, né? Depois eu vou mostrar também como a gente roda com um emulador. Mas rodar num dispositivo físico é sempre a melhor opção, tá? Com o emulador é interessante porque você pode criar o que? Vários tamanhos de telas diferentes, e aí você vê, então meu código está se ajustando a telas diferentes, não está. Né? Então tem várias vantagens também de usar um emulador, mas a principal de usar o seu dispositivo é que você está vendo se está tendo algum problema num dispositivo real. Porque às vezes você roda no simulador, mas quando vai para o dispositivo real ainda tem alguma coisa que você precisa ajustar. Tá? Então, por isso que eu escolhi aqui para compartilhar a tela do meu celular mesmo, ao invés de usar um emulador qualquer. Só para finalizar aqui, né? O vetor, né? O tipo vetor aqui para ele parar de dar o erro. E com isso não fica mais mostrando a mensagem do TypeScript. Então, usar o TypeScript vai fazer com que você às vezes tenha que olhar um pouquinho de novo, ver o que ele está, qual foi o tipo que você não colocou corretamente e ajustar isso. Né? Mas você ganha todas as outras vantagens que eu já falei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Coloca aqui nos comentários a sua experiência com o Expo, né? Sua primeira experiência com o Expo. Se vocês tiverem plugins aqui para o Visual Studio Code que vocês gostam, podem colocar aí nos comentários como sugestões. E a gente, eu deixo para vocês uma missão de criar uma tela básica. Cria uma tela, coloca um botão, coloca label, coloca algumas coisas. Pode até usar um vetor assim, como eu fiz nesse exemplo. Cria aí um aplicativo simples, tá? Com comandos básicos que tem lá no site do React Native mesmo. Né? Entra lá na página do React Native, vê quais são os comandos e cria um aplicativo simples. Né? Que com isso vocês vão conseguir colocar aqui nos comentários o que vocês acharam e quais foram algum erro que vocês podem ter conseguido, né, nessa sua tentativa. Né? Obrigado por assistir e até a próxima.